Antes da gente apresentar a nossa convidada de hoje, queremos contar que hoje somos nós duas aqui, Ju Rolim e a Ju Tolentino. Ju Arges está exatamente onde muitas de nós já estivemos ou estaremos, junto com a sua filhota, vivendo as demandas do maternar. E a gente faz questão de trazer exatamente esse momento dela, porque o Reimpulsa é sobre isso também. É vida real, né? E a Ju, ela tá num momento de vida onde ela tá se sentindo muito culpada por não estar o tempo que ela acha e que ela gostaria de estar com a Maitê. Ela voltou agora para o mercado de trabalho, começou a trabalhar, a Maitê entrou na escolinha, então foi uma grande transformação de uma vez que a Maitê tá sentindo e ela também. Então, em pleno sábado, né, o momento que ela teria de estar ali com a filhota, ela realmente precisou hoje, priorizar estar com ela ao invés de estar aqui, e a gente fez questão de trazer isso, porque aqui é vida real. E o Reimpulsa também é sobre isso, né, sobre a gente saber que a gente não vai dar conta de tudo sempre, e tá tudo certo. E o mais importante que a gente até falou no episódio anterior, é da gente ter pessoas que nos impulsionam nesses momentos, e nós estamos aqui para representar ela. Bom, aqui a gente acredita que maternidade e trabalho não são opostos, mas são processos que pedem presença, escuta e escolhas constantes. E hoje a escolha da Ju foi estar com a filhota dela. Então a gente segue aqui com um coração quentinho e com esse episódio lindo, que inclusive tem tudo a ver com isso: abrir espaço, confiar e se respeitar. Hoje recebemos aqui uma mulher que carrega com ela muito da história do próprio Reimpulsa. Ela participou da nossa primeira vivência presencial do Impulsa e chegou ali buscando o que muitas de nós também buscamos: reencontrar a mulher que em algum canto ficou perdida depois da maternidade. Estamos falando da Bárbara, empresária do Kumon, mãe do João, casada e dona de uma trajetória que nos ensina sobre transformação real, aquela que começa quando a gente precisa desacelerar e aprender na marra a confiar, a delegar e a abrir espaço, não só para o filho, mas para si mesma. Bárbara, muito bom ter você aqui com a gente. A sua presença aqui diz muito sobre o nosso projeto, porque você foi uma que esteve lá com a gente na nossa primeira vivência, então a gente gostaria de dar muitas boas-vindas. Obrigada. E agradecer de estar aqui com a gente nesse momento também. Eu que agradeço pela oportunidade. Certamente o Impulso foi uma oportunidade para mim, né? Eu não acho que nada é por acaso, né? Veio no momento que eu precisava, né? Como nós falamos, como vocês disseram, a maternidade, né? Ela precisa desses momentos de reflexão, né? Ela nos transforma e eu estava nesse momento, né? Quem eu sou para além da maternidade, né, eu tenho que me resgatar e ali foi um momento super importante para isso. Com certeza as reflexões, né, que nós fizemos ali eu levo no meu maternar atual. Ô, Bárbara, antes da gente entrar pro bloco de perguntas, a gente tem um ritual aqui, em todo podcast, que a gente pede para a convidada acender a nossa vela, para também acender essa chama interna de toda mulher e para abrir espaço aqui para o nosso papo. Então eu vou te convidar. Obrigada, meninas, por esse momento. Vamos lá. Potencializar essa Ai, chama. com certeza. Aí. Pronto. Às vezes demora, né, pra gente acender, gente. É respeitar o tempo. Exatamente. É muito sobre isso. É isso mesmo. Tem coisas que a gente não tem controle, né? Principalmente quando a gente fala de maternidade, total, né? Isso já é uma abertura maravilhosa, porque isso diz muito assim, né? O significado do acender a vela pra gente é muito esse lugar de acender algo que tá dentro de nós. E o reimpulso, ele vem para esse reacender, porque a gente entende que não é que a maternidade apague algo dentro da gente, mas muitas vezes ela é como se fosse aquele vento que bate na vela e dá uma abafada ali no fogo, porque você acaba dedicando a um outro ser. E agora a gente quer trazer aqui essa presença pra gente reacender essa chama em você, mulher maravilhosa, que é o que nós vamos falar hoje. Ai, E mesmo quando a honra é nossa de te ter aqui, e mesmo quando em alguns casos essa chama pode ser sim apagada, acredito eu,
ela apaga para ser reacesa de uma forma muito mais potente e de uma forma muito mais bonita. Então vamos lá, você compartilhou com a gente que antes do João veio uma perda gestacional e que naquele momento, mesmo em meio à dor, você estava com a cabeça 100% no trabalho. Como que foi viver isso? E o que mudou em você desde então? Pois é. O João nasceu em 2024, né. Então 2022, eu e o Rodrigo, né, nós ficamos grávidos, ainda que para mim isso ainda fosse uma questão conflituosa. Eu estava no auge da minha carreira, né, estava no auge ali da vida do comum, né, a gente estava em crescimento constante, ao mesmo tempo estava se aproximando aquela idade, né, que os médicos já começam a alertar, né: "Olha, se você quiser engravidar, agora é o limite". Então eu estava fazendo 35 anos, e e aí, né, eu acho que meio que sem titubear muito, eu e o Rodrigo falamos assim: "Não, então a gente tirou, né, os métodos contraceptivos, eu tirei o DIU, naquela época, e a gente se abriu para a possibilidade, mas na minha cabeça ainda era conflituoso, porque eu não achava que havia espaço. A minha vida era 100% dedicada ao trabalho. Pensa numa pessoa workaholic. Então, eu digo Como que você ia colocar um filho no meio disso, né? como era meu filho. Eu me dedicava para ele, assim, integralmente. Não tinha espaço. Não tinha espaço. Então ali eu atendia quase 300 famílias, quase 300 não, eram 300 famílias, muitas crianças, assim, uma missão muito, assim, que me realizava muito, né, mas que eu levava, assim, eu carregava com uma seriedade, né, e até com um peso, assim, que hoje eu já não levo mais, graças a todas essas experiências de transformação, né. Então eu fiquei grávida, né, e ali eu e o Rodrigo, nós ficamos felizes, com certeza, mas ainda pulsava em mim essa preocupação. "Meu Deus, e como que vai ficar meu negócio? O meu filho número um, né, o meu primeiro filho, que eu dediquei tantos anos para construir, né, e aqui eu sempre estive presente integralmente, como que eu vou fazer?". E aí, tudo bem, fizemos ali os exames, os primeiros exames, e aí ali começou a se construir uma expectativa, né, a gente começou de fato, começou a desejar aquele filho, né. E ali naquele exame, o mais importante de todos, é aquele de terceiro mês, e a gente descobriu, né, que o coraçãozinho não estava mais batendo, e aí a gente teve aquele baque, aquele choque. Mas foi um ponto de virada ali, porque eu sempre fui essa pessoa de tentar entender os recados da vida mesmo, do universo para mim. E ali eu comecei a pensar: "Bárbara, tem algo que precisa mudar. Se você quiser dessa vez, se você quiser continuar tentando, que seja uma nova Bárbara para receber essa nova vida", né. Então ali começou um processo de mudança interna, de transformação, de reforma mesmo, né, com terapia, eu sempre fui, né, das terapias, sempre fui uma pessoa buscadora mesmo de autoconhecimento. E ali eu descobri diversos padrões, né, assim, de controle, né, de perfeccionismo, de desempenho ali, eu fui, né, durante 35 anos, doutrinada ali para o desempenho, para as metas, para a vida material, né, para a vida do trabalho, sabe. Então, quebrar tudo isso não foi um processo simples. Né, mas E foi até muito porque necessário. o Kumon que, né, que é a sua franquia, quando a gente tem uma franquia, é o que eu estava falando, anteriormente também, porque a gente vem também de uma realidade de empreender, né, que depende muito da gente, a gente fala que já é muito a gente já tem essa autocobrança muito grande em cima da gente. E no caso de você que ainda tem uma franquia que tem, né,
normas a serem cumpridas, tem padrões sendo então, assim, além da sua cobrança como empresária, ainda tem, querendo ou não, a cobrança da franquia, né, então assim Exatamente, uma franquia japonesa, gente. exato, Porque ela não é, né, Fergie, é uma franquia de educação, uma franquia que trabalha com famílias e uma franquia cuidado. quer muito cuidado. Então, de fato, a autocobrança era gigantesca, né, e a própria cultura da franquia, né, que é uma cultura, assim, em que a orientadora, ela tem que estar disponível integralmente para ela abrir a unidade, ela não pode ter 2 unidades, porque porque é por causa dessa presença constante. Então, se eu fui doutrinada e acreditava naquilo, como é que eu podia ter um filho e não estar presente constantemente, integralmente ali para o meu primeiro filho, para o Kumon? Então isso foi tão difícil de quebrar na minha cabeça, assim, Então, posto nessa cabeça na época. era quebrar uma crença mesmo, sabe? Uma crença central que vinha, né, assim, que na verdade que estava ao lado de várias outras crenças. Claro, Então, eu sofri, mas eu entendi que o universo, o mundo, Deus, queria né, a vida mesmo, estava querendo me dar um recado. Se você quiser seguir por esse caminho, mude. E pra mim você foi muito no ponto, assim, que eu gosto sempre de quando eu passo por um momento muito desafiador na minha vida, eu sempre questiono, não é o porquê das coisas, mas o pra quê, né? Perfeito. Tudo tem um pra quê, né? Tudo tem o seu significado ali. Se você souber ler, né, ler esses sinais, eu acho que muita coisa pode ser aproveitada, até das coisas ruins mesmo, sabe? E até para abrir espaço para algo maior que tá por vir, que foi a gestação do João, né, Bárbara? E você contou pra gente que foi o momento que você se viu ali tendo que desacelerar. Primeiro porque uma gravidez já pede pra gente, desacelerar em algum âmbito, por mais que a gente esteja uma gravidez perfeita e a gente sabe que a gente tá ali a 1000 ainda, a gente ainda vai desacelerar em alguns caminhos. E você contou até nessa sua esse seu jeito de estar ali querendo estar presente, dando conta de tudo, que você se viu precisando delegar. E aí, como é que foi isso pra você? Então, foi uma grande transformação. Então, tudo começou com a transformação no comum, né? Como eu fazia tudo, né? Eu estava em todas as atividades, né? Eu centralizava em mim algumas atividades essenciais e que precisavam de presença, né? De presença na unidade do comum. Eu tive que começar por aí. Então, quem vai fazer o que só eu, durante essa década praticamente, fiz? Só eu fiz o financeiro, só eu fiz o encontro com os pais, só eu, e por que só eu fiz, né? É isso, essa necessidade de controle, essa necessidade de fazer do meu jeito, essa necessidade, né, de dar o melhor, de fazer o melhor, né? E a gente acredita que é a gente que faz o melhor, porque é a gente que abriu, né? O propósito está na gente. E não, né, nesse momento eu acho que surgiu o meu time de verdade, né, então eu comecei a formar o meu time de verdade. Antes eles eram meus auxiliares ali, que tinham participações pontuais e às vezes me davam mais trabalho do que contribuíam, às vezes, justamente porque eu colocava eles nesse lugar, né, eu resolvo tudo. Então eles vinham sempre com as demandas para mim. Eu comecei a fazer o processo inverso. Eu comecei a ir com as demandas para eles, reconhecer talentos, né, e também treinar, né, habilidades que antes eles não precisavam ter. E aí é um movimento muito legal que vai começando a acontecer, né, das pessoas mesmo se engajarem naquele propósito que antes era só seu. Então, aí começa a expansão, né, então eu comecei a confiar, eu comecei a detectar talentos, os talentos começaram a florescer, né, e aí a equipe foi crescendo, se expandindo, se preparando para para que o nascimento do João acontecesse da forma que aconteceu, né, e com o nascimento do João veio o crescimento da minha empresa, em número de alunos, em número de funcionários, né, e em maturidade mesmo, né, igual a gente precisa, né, dar independência ao filho em algum momento para que ele se amadureça, né, dar liberdades, assim,
permitir que ele cometa erros também. A mesma coisa acontece na empresa, né? Se a gente dá autonomia, né, delega, confia, permite que as pessoas errem, mas também que elas, por engajamento, né, acertem, né, até mais que você, tudo floresce muito, muito melhor, né? A mágica começa a acontecer. E aí a expansão da minha empresa veio desse ato de confiar, né? E isso Dessa é muito mudança. bonito, né, porque eu falo que, a maternidade te trouxe isso de certa forma, né, porque talvez se você não tivesse se permitido passar por algum momento de se dedicar a um outro ser, né, a um outro filho, você continuaria ali nesse seu ritmo frenético, que é o que às vezes acontece, né, muitas vezes na vida, da gente pegar um projeto e pegar um jeito de fazer as coisas e seguir, sem raciocinar o que aquilo ali tá fazendo, com a gente, né, como que aquilo ali pode ser transformado a partir de outro olhar que às vezes a gente não ousou, mudar ou ver, né, de perspectiva diferente. A Ju tá aqui com a gente e ela não é mãe, né, e a gente sempre fala que é muito bonito ela trazer o olhar dela, porque, ela sempre brinca com a analogia de que uma garrafa, muitas vezes, quem tá dentro vê de um jeito, quem tá fora consegue ver o rótulo muito melhor. Muito mais E nítido, né? exato. E antes de vocês serem mães, vocês são mulheres, então eu sempre venho com um olhar muito provocativo para relembrar este lugar. E tudo que você trouxe desse florescimento e dessa sincronicidade do crescimento do Kumon, o florescer do Kumon com o florescimento da sua maternidade, eu acrescento que na primeira gestação, quando veio, você entendeu para que aconteceu, né? Não o porquê aconteceu isso comigo, mas para quê? Como um convite para você soltar o controle, para você se tornar uma outra pessoa, para você entender sim que delegando a gente cresce, que tem sim espaço, porque eu brinco, e nem é uma brincadeira, isso para mim é uma convicção mesmo, que vocês mães, vocês têm superpoderes, porque quem gesta, quem cria uma vida, quem desenvolve uma criança, quem coloca uma criança no mundo é capaz de fazer qualquer coisa, né? Então, assim, você vê que foi muito sincrônico a sua vida pessoal com a sua vida profissional no Kumon, quando você abriu espaço para os seus colaboradores Total. poderem estar ali participando de uma forma ativa. Você deu espaço para isso na sua vida, você também deu espaço para os vão chegar da forma que deveria ser. Então isso tudo é muito bonito de ver, assim, quando você muda algo dentro de você, como tudo ao seu redor começa a mudar também, Perfeito, né? perfeito. E uma coisa que a gente fala muito aqui também é isso, a gente precisa ser primeiro, né. Então quando a gente consegue internalizar algo que a gente deseja mudar, isso vai se expandindo ali para o nosso fazer, né. E pelo seu relato me vem que você se tornou uma líder inclusive muito melhor depois da maternidade, né. Certeza. Inclusive eu me tornei líder nesse momento, né, porque se antes eu estava no operacional, inclusive em várias partes operacionais, hoje sim, eu posso dizer que eu sou líder, né. Eu ouvi uma palestra recentemente da Márcia da Fast School, e ela falava: "Às vezes o que está impedindo a sua empresa de crescer é a sua presença lá dentro. Aquela mãe super protetora que abraçou o Kumon como um filho e que queria tá ali, ó, vendo cada passinho, controlando tudo, estava impedindo aquele filho de crescer, né. Então, de fato, foi a minha postura, né, foi a minha mudança, foi o meu crescimento, foi a minha transformação que também transformou o meu negócio, né. Certeza. E eu Transformou minha vida, sabe. E eu até queria trazer algo que a gente conversou nos bastidores e que eu achei sensacional de ouvir sobre o quão mais fértil você tá, sabe, nesse momento da sua vida, pós-maternidade, assim, quando o João chegou, e eu acho isso tão inspirador para ser falado e abordado aqui, que eu queria que você trouxesse isso um pouquinho, assim, desse momento. É muito incrível, né, eu acho que depois de passar por isso, por essa abertura, por essa expansão, né, a gente vê que a gente dá conta, mas a gente vê também que cabe mais na nossa vida do que a gente tinha antes. Ao invés, né, o João trouxe mais responsabilidades, sim, mas ele também me mostrou a minha potência.
ele me mostrou que eu posso mais, né. Passo pra ser, né, coisa que você acha que não tinha espaço, olha como ele veio E te como assim, né, ele me trouxe mais responsabilidades, mas hoje eu sou uma pessoa mais leve, né, então olha só, assim, claro que cada jornada na maternidade é uma, cada história é uma, mas na minha vida, pra minha vida o João trouxe leveza, né, o João e tudo que veio antes dele, né, trouxe leveza. Então o caminho pra maternidade foi isso, foi o caminho do confiar, do delegar, do pedir ajuda e do expandir, Sim. né, então E tem um livro, até esqueci aqui agora, mas que fala sobre essa liderança e a maternidade, que foi inclusive de uma das diretoras da Disney. Eu vou lembrar depois esse pra gente colocar até como uma dica aqui. E ela traz muito dessas habilidades que são adquiridas, inclusive, depois da maternidade. Porque, de fato, a maternidade nos leva para alguns lugares que é isso, essa multipotencialidade que a gente tem, né? Assim, eu acho que o senso da gente fazer as coisas acontecerem em menos tempo, porque a gente sabe que o tempo para a gente é precioso. A gente saber soltar, né, e delegar algumas coisas que antes a gente vivia em controle ali, porque a gente achava que era melhor. Claro que muitas vezes até a maternidade traz isso ali, talvez, para algumas mães no início não quererem largar a mão ali, né, dos cuidados dela, mas eu acho que aos poucos a gente começa a entender que a gente não dá conta de tudo. E se a gente quiser, né, que as coisas cresçam, né, tanto os nossos negócios quanto as nossas crianças, porque os nossos filhos, eles dependem da gente para crescer, mas eles precisam dos outros para expandir a sua visão. Então, assim, se a gente não entende isso, a gente não dá espaço para esse amadurecimento de, né, de diversos aspectos da nossa vida. Então, ela traz muito no livro dela o tanto que, assim, a gente às vezes fala da maternidade, das potências até da mulher e tudo, mas assim, em âmbito profissional mesmo, né? E eu acho que no seu caso foi muito isso, né, Bárbara? Assim, você como líder, assim, você não teve uma transformação em termos de, ah, a minha carreira mudou, eu pausei alguma coisa, ou não, pelo contrário, você seguiu fazendo o que você fazia, porém de uma forma ainda melhor, porque você conseguiu treinar uma equipe para te auxiliar e expandir, né. E eu acho que isso é muito interessante da gente falar, porque muitas vezes não é visto e valorizado, né. total, Juju, eu queria só aproveitar um gancho, que quando você fala que a gente não consegue equilibrar todos os pratinhos e fazer tudo, que bom, porque imagina se a gente conseguisse, a gente não ia precisar de ninguém na nossa vida, a gente ia ser sozinha. E que bom que a gente abre espaço para outras pessoas entrarem e somarem e transbordarem o que tem aqui, inclusive, de melhor, né. A gente tá aqui é para se relacionar, pelo menos acredito eu, né. Então, assim, imagina que vida chata sozinha se a gente desse conta de tudo. exatamente, era essa tentativa, né, de dar conta de tudo, né, que caiu por terra. Você não dá conta de tudo sozinha. Inclusive meu casamento mudou, né, no momento que eu entendi que eu preciso do outro. Então eu me coloquei muito mais num lugar de relacionar, né, então se eu não preciso do outro, por que que eu tô fazendo um relacionamento, né, a gente usa, né, então eu acho que até o meu lugar de mulher no relacionamento, porque querendo ou não, né, é claro que esse tema é polêmico do masculino, do feminino, né, mas Cada um tem seu papel, né. é, Cada um tem sua exatamente. Eu estava muito na energia masculina, do fazer, do, né, botar pra quebrar, mas pouco no sentir, pouco no esperar. Então a gestação foi super difícil pra mim, porque 9 meses esperando, lenta, sem conseguir resolver tanto, sem o cérebro, né, o meu cérebro que eu não conseguia colocar mais a Bárbara do Porcumon, de português, matemática e inglês, não conseguia mais colocar uma lista de palavras em ordem alfabética e não conseguia mais fazer cálculo mental. Não, oi gente, não, fico fascinada de ouvir. Juro por Deus, as histórias de vocês, mães, mulheres, eu acho vocês incríveis. Mulheres, mães, eu acho vocês incríveis, de verdade. Vocês são é verdade, gente, potência pura. É isso, mas Potência como pura. você falou, como a natureza vem e coloca a gente no nosso lugar, né, porque era isso que eu precisava. Você não consegue mais fazer a cobrança dos pagamentos, delega para alguém agora, porque no dia que eu tive que fazer curetagem, eu contei para vocês, no, né, na primeira gestação, eu
levei o meu computador, estava tendo algum, né, a gente estava fazendo uma transição de sistema, deu um problema nas cobranças, olha só, tudo muito simbólico, né, gente? Nas cobranças, eu recebendo várias mensagens, várias ligações, naquele dia especificamente, e eu quase pedi para a médica, sai daqui que eu preciso trabalhar, né? Olha que simbólico. Ela, não, calma, eu vou te deixar trabalhar. Mas algumas coisas têm que ser feitas agora, né? Então, Precisa se olhar pelo menos 1 minuto aqui, alguém, né? alguém precisa te olhar, né? E aí eu não dava espaço, eu tinha que resolver tudo na hora que me demandassem, né? Eu não sabia demandar ninguém, mas eu estava ali pronta para atender a demanda de todo mundo, né? Assim, olha, e hoje eu sou uma mãe completamente diferente, sabe? Assim, com tanta com todas essas demandas da maternidade, eu consigo dizer: "Não, essa aqui eu não quero fazer. Essa aqui eu quero ajuda integralmente para essa", sabe? Essa aqui e assim, é outra Bárbara, sabe? Esse processo me transformou em outra Bárbara. E eu tenho muita tranquilidade hoje em delegar. Minha mãe, que é de outra geração, né, que ainda acredita muito no sacrifício, que você vê: "Bárbara, você não está assumindo seu papel de mãe". Eu falo assim, determinadas coisas eu não quero fazer, né, o papel de mãe ele é muito mais amplo, né, determinadas coisas que eu posso delegar, eu vou delegar, mas eu só tenho essa convicção hoje porque eu passei por tudo isso, E né. eu até queria te fazer uma pergunta muito genuína, que no momento que você citou que estava fazendo a curetagem, né, e não queria e trabalhando ao mesmo tempo, não queria nem deixar praticamente a médica fazer o que ela tinha que fazer por conta do trabalho, você também não teve o espaço para sentir esse luto, para vivenciar naquele momento. Qual que foi o momento, assim, que você parou e falou: "Opa, espera aí". O que que te fez parar e também, de fato, sentir o que tinha acontecido e realmente eu tô entendendo o que que a vida tá me convidando a fazer, que é parar um pouco para me olhar, para abrir esse espaço, se de fato eu quiser me tornar mãe. Quando que foi esse momento e como que foi isso? É, porque olha, depois da cura se fosse eu, a Bárbara daquela época, eu ia falar assim: "Amanhã a gente começa a tentar de novo. Amanhã a gente começa a tentar de novo e vamos acontecer", mas não, tem que recuperar, o seu útero tem que se recuperar, você tem que esperar. Começa aí, já tive que esperar. Aí enfim, as coisas no comum, né, aí eu comecei a refletir sobre tudo, né, assim, quando você sai da ilha, você enxerga a ilha, né, aí depois desse tempo pensando, me recuperando, como consegui enxergar o que estava acontecendo comigo, né, aí foi questão de alguns meses pra gente descobrir a nova gravidez de novo, e ali já estava meio caminho andado para conseguir viver essa nova vida, sabe, viver essa nova gestação, que também não foi fácil, porque requer espera, requer paciência, requer abrir mão do controle, porque tá ali, ó, a coisa tá acontecendo dentro de você, que você não tem controle nenhum, você nem sabe o que tá acontecendo de fato, né, a cada exame que eu ia não, e eu gente, se ao mesmo tempo que eu sempre fui muito Caxias para trabalho, para estudo, para minha vida pessoal eu sempre fui leve, eu nunca tive essa: não, sempre fui leve. Mas nesse momento, sabe, cada exame era um pesadelo, por quê? Porque no exame como a gente descobriu em um exame a perda gestacional, né, então aí nesse momento eu já estava desejando muito, né, e aí a cada exame era um pesadelo, eu não dormia, né, eu ficava muito ansiosa, e aí a história foi se construindo de forma diferente da que eu estava acostumada, né, mas é isso. Ô Tem Bárbara, coisa que a gente só vai descobrir ali lá no final da gestação, que aconteceu também outra coisa relacionada ao meu casamento lá no final da pode gestação. falar, pode seguir. Não, eu, como eu falei, né, eu sempre tive essa coisa do eu me viro, eu resolvo, eu vou, eu faço, eu aconteço. Então eu sempre que também coloquei o Rodrigo também sempre meu marido, sempre me colocou nesse lugar de muita independência, né. Mas aí você vai começando a precisar de de pedir algumas Parcerias. de parceria, exatamente. E aí, uma coisa que mudou, um marco, olha só, um marco que mudou muito a nossa parceria foi, na época
eu já estava com 7 meses de gravidez, e aí a gente foi pra Ouro Preto, num feriado, e aí eu com uma barriga desse tamanho andando em Ouro Preto. Aí tem algum dia eu falei: "Rodrigo, vamos me deixa, na porta das igrejas, por favor." "Você não precisa, pra que isso? Só andar um pouquinho." Eu falei: "Porque eu tô com uma barriga grande." Pra mim era difícil pedir, e pra ele estava muito estranho eu pedir alguma coisa, né, a resposta dele era "não", pra tudo que eu pedi, porque eu não acostumei ele, né, a me ajudar. A te ajudar. Eu nunca convoquei ele pra essa parceria. Olha como era realmente um relacionamento sem determinadas parcerias, né. E aí, claro que em outros aspectos éramos muito parceiros, mas Sim. essa Bárbara que dava conta de tudo, ela não convocava o parceiro, Não dava espaço, não né? dava Se tiver outro dela. no lugar, não tinha espaço pra ele fazer o papel dele, pra ele te apoiar ali no que Isso. você tava esperando. Exatamente. E aí uma coisa que a maternidade sempre traz é aquilo, né, quem cuida de quem cuida. Quem cuida de quem cuida. Porque se você não abre espaço, você precisa ser cuidada também. Exatamente. E aí nessa viagem, eu achando péssimo, mas pedindo, eu e ele não me deu, né, o que eu pedi, eu levei um tombo, e a gente com um sangramento tão assustador. E aí eu acho que foi a chavinha dele, porque mais uma vez a gente correu o risco de perder o bebê. A gente foi no hospital de lá, mas não tinha nem ultrassom, não tinha nada, então a gente foi correndo, eu correndo para Belo Horizonte, né, e aí, ali eu acho que foi o segundo momento, né, primeiro foi a primeira perda gestacional e segundo foi esse Quase, né? susto que transformou a nossa relação. E aí, é tudo muito simbólico, olha os sinais da vida, Sim. se você não transforma, a vida vem e transforma. Gente, Deus conversa com a gente a todo O momento. tempo todo. A vida nos mostra o tempo inteiro, né? E Bárbara, eu ia te perguntar que nisso tudo, quando e como você dá espaço pra Bárbara, pra você, para suas vontades? Porque eu falo que quem delega também, quem não pede ajuda e tudo, não é porque tá ali fazendo tudo por si, né? Às vezes é porque tá segurando muitas coisas, mas também às vezes não tá dando espaço pra olhar para as suas demandas, igual você falou, às vezes você estava precisando de ajuda, mas você no controle ali não deixa soltar. E como que você se enxerga, assim, antes e depois da maternidade nesse lugar da Bárbara, sabe, assim, de se cuidar, no sentido de se dar espaço para isso, sabe? Apesar de que você falou que você sempre buscou o autoconhecimento, mas não nesse lugar de busca, mas esse lugar do dar espaço pra Bárbara seguir as suas vontades. Sim. É isso. O que aconteceu, né, eu acho que tudo isso todos esses fatos vieram me mostrar também, poxa, você tem as suas fragilidades, né, você tem que se cuidar sim. Então, por exemplo, nesse momento, até esse momento eu fazia academia normal, eu fazia tudo normal, eu era a pessoa independente que eu era desde sempre. Aí, nesse momento eu tive que parar, por exemplo, de fazer minha academia. Teve uma hora aí eu falei: "Não, mas eu vou escondido só fazer uma nataçãozinha." Teve um momento que a minha ginecologista falou: "Você tá vendo? Você não pode fazer nada, Bárbara, você não pode, você tem que ficar." E aí eu de cama, não era de cama não, mas era Repouso. "Você tem que ficar de repouso." Eu falei: "O quê? Não é possível, você tem que se Repouso é uma cuidar." palavra que não existe no meu vocabulário e dicionário. Isso nunca existiu pra mim, como assim? E aí eu fui obrigada mais uma vez, né, a repousar dessa vez. E aí a gente vai se reconhecendo como frágil, né, como e aí, por exemplo, ao mesmo tempo, né, que a gestação, nossa senhora, eu tô produzindo uma pessoa aqui dentro, né, ela também vai te mostrando: "Não, você tem que se cuidar dessa forma, dessa outra forma." Aí teve outro fato na gestação, um exame, aquele de diabetes gestacional, deu um pouquinho alterado, e eu nunca consegui fazer dieta na minha vida, mas aí dessa vez, eu tive que fazer dieta, né, assim, eu tive que fazer eu tive que tomar várias fa ter muitos cuidados que eu não tinha antes.
E aí é isso, né, aí você aprende a se cuidar. Porque realmente eu sempre me cuidei, sempre fiz academia, mas era aquela coisa, você tem que produzir, você tem que se cuidar, você tem que estar bonita, você tem que estar, né, magra, você tem que era muito mais o tem deveres do que tem direito de descansar, né, você tem direito de ser cuidada, né, então eu era muito a mulher dos deveres, mas não dos direitos, né. Então eu acho que a gente vai aprendendo muito com essas, né, a gente vai ficando frágil também, por exemplo, o puerpério te deixa muito frágil, né, assim, a gente vai mudando, né, a vida vai impondo as coisas, né, que vão te levando a mudar. E nesses momentos, assim, de fragilidade, imagino eu que, ainda mais você num universo de família, crianças, comum, né, em contato com muitas outras mães e hoje também as redes sociais, por um lado, tanto que é maravilhoso que a gente tem acesso a muito conteúdo bacana, mas por outro também a realidades que talvez não sejam as suas e talvez não sejam de fato aquela realidade. E o que pode gerar uma certa frustração, uma comparação, né, puxando esse gancho dos deveres. "Ai, eu tenho que ir para academia, eu tenho que ficar magra", como mulher falando. E como mãe, você chegou a se ver se comparando com outras mães, se cobrando? Conta isso um pouquinho pra gente. Então, eu acho que eu fui tão transformada por tudo isso, que hoje eu entendo, assim, que para ser uma boa mãe, eu tenho que ser boa comigo, eu tenho que ser uma Maravilhoso. pessoa boa para mim, porque eu estando feliz, eu consigo ser uma mãe melhor, né. E essa questão da comparação, embora eu tenha essa coisa da performance e tudo mais, como eu falei, na minha vida pessoal, eu sempre fui diferente, assim, eu sempre A fui uma pessoa também. pessoa mas eu sempre fui uma pessoa diferente. Eu nunca fui eu nunca fui com eu nunca fui de grupo, assim, sabe, todo mundo no grupo tá vestindo assim. Eu gosto de vestir desse jeito, eu nunca fui essa pessoa que vai com a manada, todo mundo escolheu esse. Ah, mas eu fico à vontade para escolher esse. Então, nesse aspecto do pessoal, eu sempre fui uma pessoa diferente, assim, esquisita. Autêntica. Autêntica. Eu amo. Exatamente. Eu amo. Eu amo. Então eu acho que na minha maternidade, eu Você tenho tem isso. muito disso. Eu tenho isso de dos pitacos não me afetarem tanto, às vezes, né, de onde eles vêm e como eles chegam, eles me afetam, mas realmente para mudar as minhas convicções, eles têm que fazer muito sentido, sabe. Então eu acho que eu consigo, eh, não me comparar tanto, sabe, porque eu não sei, eu acho que eu passei por essa mudança, mas também eu já tive eu sempre tive essa coisa da autenticidade nas minhas escolhas pessoais. E eu acho que o João veio para minha família, ou seja, ele veio para mim como mãe, né, pra ou seja, para tomar aquilo que eu tenho para oferecer, né, e eu acho que essa parte eu tenho muito a oferecer, né, eu sempre trabalhei com criança, eu sempre amei criança, eu tenho esse lado maternal forte, e eu gosto da área de educação, eu gosto, né, eu tenho muitos sonhos para Do ele. seu, né. Eu tenho muitos sonhos, eu quero que ele conheça o mundo, eu quero ensinar muita coisa para ele. E aí eu já sei o que eu quero para ele, eu tenho muito claro. Então eu acho que, assim, esse espaço da comparação não existe tanto por causa dessa minha convicção no que eu quero para ele e no que eu quero para nossa relação, sabe? E pra você também, você sempre teve muita certeza de quem você era e Hum. quem você se tornou e quem você quer se tornar, que a gente fala que a transformação é eterna, né. É, E total. sabe o que que eu acho bonito, assim, eu acho que é legal da gente trazer, porque muitas vezes a gente escuta mesmo dessas transformações que a maternidade traz, mas muitas vezes, elas vêm muito com esse lugar do sofrimento de alguma forma. Então: "Nossa, eu sofri muito e depois eu me transformei", ou "Nossa, eu passei por isso e a maternidade, né, assim, me sufocou de uma certa forma, mas depois eu consegui me encontrar", enfim. E no seu caso, o que eu acho muito bonito é que a maternidade te transformou trazendo mais leveza de imediato.
né. Então você saiu desse lugar, você já tinha muita certeza quem era você, o que você gostaria, mas o João, ele te trouxe, mais presença, né, mais, presença sua ali de estar ali, não querer estar em todos os lugares, né. E eu acho que justamente por ter sido uma transformação tão, eh, quase que instantânea, assim, né, porque você falou que foi já na gestação, você já foi sentindo e teve essas provações ao longo aí né, desses pequenos incidentes, que hoje o João tá com 1 ano e 10, 1 ano e 1 mês, muito, né, muito queridinho ainda. Eu falo, no meu lugar de 1 ano e 1 mês, eu estava vivendo um caos, ele não tinha conseguido voltar a trabalhar, minha cabeça não estava funcionando direito, eu achei que eu nunca mais ia conseguir criar. Então, assim, foi um processo completamente diferente, e eu vejo que você já tá com essa, né, assim, essa mentalidade de eu tô no meu melhor, e isso talvez vem porque você já tinha essa força muito de quem você era, que é o que a gente traz muito aqui, que quando a gente sabe muito bem quem a gente é, o que a gente quer, né, assim, fazer, onde a gente quer chegar, quais são as nossas escolhas, independente do que a gente escuta, né, e até achei legal que você trouxe, por exemplo, a geração das nossas mães, muitas vezes elas têm esse lugar mesmo da maternidade ser algo que quase que, eh, não Sacrifício. exatamente, é tipo um sacrifício de: "Meu Deus, eu tenho que dar conta de trabalhar, tenho que dar conta de cuidar das crianças", e a gente talvez já enxergue muito mais assim: "Eu quero trabalhar e quero tomar conta das crianças", né, não porque tenho que. E aí eu acho que você já tinha tudo isso, então a maternidade pra você, ela veio pra transformar e te levar pra um lugar ainda mais, potente, né. Então eu acho legal a gente falar também isso, porque às vezes, a maternidade também vem num lugar hoje em dia, e eu até deixo claro aqui que o nosso podcast, a gente nem fala da maternidade em si, a gente fala da mulher pós-maternidade, né. Mas muitas vezes essa mulher pós-maternidade vem muito com aquele lugar, né, das demandas, do sofrido, das dificuldades, e que sim, tem muitas, mas que pode ser também com leveza desde muito cedo, né. Basta você ter muito essas certezas do que te reabastece para abastecer o seu filho disso. E gente, e ser leve não significa que não vai ser desafiador. Sim, É totalmente diferente. são coisas diferentes. Totalmente E, diferente. gente, eu ouvi semana passada essa frase: "Você pode ser leve e responsável, e muito responsável, assim como você pode ser pesada e muito irresponsável", né. A minha escolha é por ser leve e responsável, né, então essa dupla eu acho que pode ser. Eu tô Pode apostando ser nessa dupla. possível. Certeza. Maravilhoso. Exatamente. Ô, Bárbara, e a gente vem para as 3 perguntinhas finais aqui, que a gente faz em todos os nossos papos. Que hoje, se você fosse te definir com uma palavra da Bárbara hoje, qual seria? Acho que eu até já sei, mas Múltipla. ah, O que que gostei. você Eu ia pensou? falar leve. É. Eu ia falar leve, com tudo que você trouxe aqui, né, que eu acho que a maternidade te trouxe essa leveza, que É. talvez era o que te faltava, apesar de já se conhecer tanto, apesar de todas as suas, né, essa autenticidade, essa certeza, esse espírito fazedor, mas se a gente não tem leveza, igual você falou, fica pesado. E aí é difícil a gente sustentar, É. né, tudo que é pesado é difícil. É isso. E o múltiplo ele só pode existir porque né, só pode existir hoje na minha vida porque eu me tornei mais leve, Isso, né, então eu posso deu dar espaço. conta, eu dei espaço para o múltiplo acontecer. Então Maravilhoso. hoje, como você falou, tem a mulher Bárbara, tem a mãe Bárbara, tem a empresária Bárbara, e elas convivem em harmonia, né, uma não atrapalha mais a vida da outra não, entendeu? A Maravilhoso. mãe, a esposa também, né, então a gente não pode esquecer, porque muitas das mulheres esquecem, né, e claro que eu ainda tô trabalhando nisso. Não, a gente vai sempre trabalhar, mas isso é muito importante, né, da gente destacar mesmo na gente que dá para ser várias, em uma, né. Com certeza. Essa é a beleza da mulher, eu acho, né, a gente dá conta de ser várias, transitar em vários lugares ali, em vários papéis, que eu acho que é a beleza da mulher, na verdade, porque o homem já não consegue tanto essa facilidade de dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, né. E aí até falando quando você trouxe a questão né, do feminino e do masculino, que a gente fala muito isso, nós somos feitos de energia feminina e energia masculina.
E a gente saber balancear isso é a grande potência mesmo, porque a gente precisa dessa energia masculina para justamente, né, mover, fazer, acontecer, enfim. E o feminino traz muito esse lugar da intuição, do que a gente, né, dessa sensibilidade, não fraqueza, mas sensibilidade de captar as coisas, captar o ambiente, acolher, agregar, né. Então eu acho que quando essas 2 energias elas estão juntas, Em equilíbrio, né. tem força maior. É Isso. É isso, eu não dava espaço para o meu feminino, e acho que isso foi uma grande mudança. Eu não dava espaço para essa intuição, para essa leveza, então realmente eu acho que a palavra é leve e feminina. Talvez hoje eu sou mais feminina do que Você antes. deixou essa energia Exatamente, eu deixei essa energia vir. E E não à aí toa tudo floresceu na sua tudo vida. floresceu. Exatamente, que linda, gente. E mais lindo ainda que a gente nosso encontro se deu na nossa vivência Impulsa, que foi no dia da primavera, Foi ver. que foi 22 de junho, A vista do cacau, tem tudo a ver com os floreteiros. Todo o simbolismo, tudo pensado nos mínimos detalhes. É verdade. É verdade, equinócio, né? Foi. Dia 22. foi 22 de setembro, foi setembro. É, 22 de setembro, é verdade. 22 de setembro. Falar que é uma bobagem. Por favor. Mas no meu mapa astral, eles tinham dito que, né, tem alguns marcos, né, no mapa astral, e eles tinham Sério, Anis, qual o signo que você é? Câncer. Maravilhosa, Luísa. Ai, tá vendo? É pura sensibilidade. E aí, eles tinham dito, assim, que a minha vida, eu estava passando por um processo, eu não vou saber exatamente os nomes, né, mas que eu entendi que eram uns 10 anos, assim, de inferno astral. Mas não era de inferno astral não, era de aprendizado, assim, de aprendizado que me tornaria quem eu era. E esse período terminaria no dia 22, que foi o dia que a gente fez. Exatamente. Então eu tenho que arrumar alguma coisa muito especial para esse dia. E realmente foi. Exatamente. Adorei, porque a gente adora, isso não é bobagem pra gente, mas Zero. tudo que envolve. Não. Total. Nada é por acaso, né? Nada por acaso, gente. Se a gente for falar disso, até dá vontade de chorar, né? Como realmente as coisas acontecem na hora que Sincronicidade, a sincronicidade, é maravilhoso. Quanto mais disponível a gente se torna para o nosso processo, a gente fica para ele, mais as coisas se tornam disponíveis pra gente, né? É impressionante. É impressionante, é impressionante. A outra pergunta que a gente traz aqui é que a gente fala que todas nós devemos carregar ali a nossa maletinha SOS, né? Que é aquilo que nos recarrega, né? Ferramentas que nos ajudam ali quando a gente sai um pouquinho do eixo, como que a gente volta para si. Esse reabastecimento. E aí, até dando alguns exemplos, assim, a Juarez, ela fala muito do esporte, né, na vida dela, Juju do yoga, eu trago muito desse meu momento de ficar sozinha comigo, terapias, enfim. Natureza, Deus. Não existe né, existe uma bagagem. Uma caixinha SOS bem cheia. Na sua, o que iria? Pode ser muita coisa? Pode ser. Você pode ser mais de compartilhar. Queremos ouvir. Eu tenho que fazer massagem, eu tenho que fazer reiki. Eu voltei para academia com 2 meses né, de João. Eu voltei a fazer musculação, massagem, reiki, terapia, tudo isso, gente. Ou seja, eu tô me cuidando muito. Eu juro que eu tô me cuidando. E, mano, não é cuidando muito para ser melhor, para ser uma mãe melhor também, né? Então, eu sempre amei, mas isso agora faz parte da. Eu acho que não tem um dia que eu não tire algum momento para me É reabastecer. negociável, né? Exatamente. Então, o esporte, assim, eu não amo, não, mas eu sei que ele é importante, né? Então, eu sei, eu faço musculação, faço spinning, faço yoga.
Às vezes faço também a terapia me ajuda muito, gente, todo mundo tem que fazer, né, mas mãe, sinceramente, não dá, não dá. E você sabe que sua psicóloga é a mesma da minha, né, a Beta. A Beta, Maravilhosa. Gente, eu já me sinto eu já me sinto íntima de você, entendeu? nossa, você sente a Beta, ela é uma mulher, porque assim, eu procurei ela porque na época que eu procurei, o slogan dela era pra leve, né, para as mulheres se tornarem mais leves. Eu falei, é dela que eu preciso. Beta, você vai vir na Você segunda tem temporada. Intimada. Ela mãe de Trelly, maravilhosa. Ela intimada. ela é maravilhosa. Convite público para não exigir um não como resposta. Claro que vai, ela vai aceitar porque ela é maravilhosa, é disponível. Eu já falei com ela também pra gente fazer uma vivência lá no Kumon, inclusive a gente pode pensar, ela é uma pessoa muito especial mesmo. E enfim, eu vou Se cuidando me cuidando sempre, né, eu acho que isso. priorizando. E Exatamente. que conselho que você deixa aqui para outras mulheres, mães, que você daria para uma amiga que está se tornando mãe, por exemplo, o que você falaria para ela? Confie no processo, né, eu acho que é isso, confiar no processo, né, e tudo que acontecer, tudo vai acontecer do jeito que tem que acontecer, né, se a gente confia, né, independente do que aconteça, era o que tinha que acontecer. Então para as tentantes também, então eu vejo algumas conhecidas e amigas, né, que estão tentando, e aí, muitas vezes, né, elas tentam, 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 quando elas relaxam, quando elas confiam, é que a coisa acontece. Então para mim tá cada dia mais comprovado, não só pela minha experiência, mas pelas experiências que eu tenho visto, que é o confiar que vai fazer as coisas acontecerem. Então, gente, confiar na gente, confiar na vida, sabe, ela nos mostra o caminho, se a gente souber escutar. Sim, coisa linda te ouvir falar tudo isso. A gente agradece imensamente, né, Ju? Principalmente, assim, por trazer tanta leveza no maternar, coisa que é raro, sim. Na realidade, é raro hoje, como um todo, encontrar pessoas que escolhem ser leves, mesmo com todos os desafios, né? Então, foi muito precioso e rico essa troca sua, esse seu olhar e a sua coragem de estar aqui, saindo da zona de conforto, quer falar da sua história, da sua vida, né, dos seus desafios, de coisas que foram positivas e nem tão positivas assim. Pra gente também é coragem, né, é tirar a gente da zona de conforto, de estar fazendo todo esse movimento de uma voz ativa e de convidar, uma responsabilidade enorme de convidar tantas mulheres incríveis para estar aqui com a gente, né, Ju? Exatamente. Que bom que vocês confiaram nessa missão de vocês. Ela vai ecoar e eu acho que o mundo precisa disso, né? Exatamente. E eu acho que de novo, eu acho muito bonito, assim, ver a leveza com que você traz, com que você foi transformada, né, principalmente, e de dar espaço, né, e mostrar que muitas vezes o profissional que às vezes a gente acha que pode, eh ir um pouco, não de marcha ré, mas dar aquela pausa ali por causa da maternidade, muitas vezes ele pode ser até um impulsionador, porque no seu caso, quando você abriu espaço para um apoio, para uma rede aí, te suprir ali enquanto você não estivesse presente, você conseguiu ver que aquilo ali era a grande potência do seu negócio para expandir, né, então ele cresceu ainda mais com a chegada do seu filho, né, então isso é muito, muito legal. Eu acho que é isso. Eu só sou leve por causa de uma rede de apoio, né? Que não é apenas na minha casa, mas é no meu Kumon, né? O meu marido, ele é meu parceiro, minha família é minha parceira, mas eu também tenho ajudas pagas, que eu me dou esse direito. Sim. Porque eu tenho ajudas profissionais, como a massagem que eu faço, yoga que eu faço, meu professor, né, eu acho que assim, essas a gente tem que contar com ajuda, a gente tem que pedir ajuda e aceitar ajuda. Todo mundo tem alguém que seja próximo, né, para pedir ajuda e a gente, eu acho que tem que abrir mão desse orgulho, que às vezes não, eu dou conta dessas mulheres tão potentes que nós estamos nos tornando, né, assim, ao longo dessas gerações, mas às vezes a gente tem que falar assim: "Não.
eu preciso, eu não dou conta de tudo não, Eu acho que nem às vezes, viu, Bárbara? Eu acho que a gente tem que sempre lembrar que a gente não dá conta de tudo, né, a gente não precisa dar conta de tudo, não preciso. né. E mais uma vez, que bom, né? E ser rede de apoio também é compartilhar esse conteúdo. Então, para quem quiser compartilhar, não deixe de reimpulsionar e ser essa rede de apoio para tantas outras mulheres, que é o que a gente quer, levar essa mensagem, essa troca para o máximo de mulheres possíveis. E para quem não segue a gente no Instagram, a gente vai deixar aqui o arroba. Vamos deixar para também o vocês. arroba da Bárbara para vocês conhecerem e a gente espera vocês num próximo episódio. Muito obrigada, Bárbara. Muito obrigada, menina, muito sucesso para você. Pra nós. Um brinde que estamos de vinho nesse episódio.